Gratidão. Vamos lá. Nossa, até desconcertou agora. Respira um pouquinho aí, Chaves. É isso aí. É muito bom. Legal. Cara, como a gente tá falando em off, né? Eu gosto muito de música, a minha família vem de música, né? Então, assim, tudo que a gente ouve aí falar de música que cura, a gente pensa assim, cara, isso só pode ser coisa de Deus, cara, porque, como você disse, né? O Richard Clayderman, né? Pô, eu na minha adolescência escutava Richard Clayderman no piano, aquele outro lá da flauta, não, da... Kennedy? Putz, cara, era só música inspirada, assim, do céu, sabe? E eram músicas maravilhosas, sem letras, né? Eram só instrumental, né? E, cara, e aí você usa isso para o bem, né? Eu acho isso muito legal, cara, porque, né, as pessoas elas têm que aproveitar realmente essas coisas que elevam para fazer o bem, né? Porque, infelizmente, hoje, né, a gente não tem tanta qualidade no campo musical, né, cara? E aí sobra realmente aquilo que vem lá de trás, né? Não digo dos antigos, né? Porque não é tão velho assim, né? De algum tempo atrás aí. E hoje em dia também deve ter, acredito eu que devam ter, muitos músicos que produzem coisas boas, né? Coisas elevadas, com certeza. Né? Que a gente não tem o conhecimento, né? A internet basta. É que não é interesse da mídia, né? O problema é a mídia divulgar isso. Então só divulga coisas para interesse próprio, né? Mas a gente tem muito músico, muito cara bom, né? Então... É verdade. Mas como é que você, né? Você saindo daquela situação, né? Se autocurando, e aí, de repente, você estudando, e como é que surgiu o seu consultório, a sua clínica, o seu espaço? Então, vamos lá. Como eu falei, né, tudo começou para me curar. E aí, naquelas palestras que eu frequentava com o meu professor, né, naquela hora do cafezinho, que eu acho a hora mais sensacional, que aí o pessoal fica mais à vontade, faz as perguntas e tal, começaram a perguntar para mim: Tocho, você não faz música? Tocho, você não cria? Porque até então eu não pensava em criar uma música em si, né? Eu só estudava coisas que já estavam feitas. Aí que o meu professor falou: Tocho, começa a produzir. E aí que eu comecei a investindo num primeiro teclado sintetizador, né? E aí eu nunca entendi por que uns grandes artistas que eu acompanhava, tipo Jean-Michel Jarre, né, que até tocava no Laser lá tal, no Fantástico, né, esses caras, por que tinha tanto teclado tal, né? E aí chegou o primeiro sintetizador, eu falei, legal, chega na frequência que eu preciso, mas eu preciso de mais. E aí que foi. Hoje a gente tem alguns brinquedos aqui, né? E aí eu sempre pensei, né? Eu sempre fui um cara meio exigente, vamos dizer assim, né? Eu queria um consultório com uma maca, aquela coisa toda. Até que eu conheci, não, é muito curioso, né? Como o universo realmente conspira, porque na minha vida de DJ, eu sempre fui fã de alguns DJs, um deles é um DJ chamado DJ Patife, né? Eu até fui em algumas festas tal, e eu não conheci o DJ Patife na minha vida de DJ. Até que um amigo em comum me apresenta o DJ Patife. O DJ Patife, quando eu fui conhecê-lo, na verdade ele falou que ele estava curioso em me conhecer. Que da hora. E ele virou meu paciente. Ele é meu amigo, é meu paciente, está em Portugal, né? Abraço, Patife. E ele veio até aqui, né? Nesse espaço onde eu estou hoje. Eu falei da minha ideia. Falei, olha, desculpa pelo espaço cheio de teclado, tal. Eu estou procurando um espaço, né? Como eu falei, né? Uma sala branquinha, com maca, com Buda, com tudo aquilo que a gente vê. E ele falou, Toshi, não faça isso, porque
essa é a sua identidade, as frequências do bem é isso aqui. E aí, vindo de um cara como esse, eu falei, poxa, e aí eu comecei a atender aqui mesmo, né? Então, eu moro aqui, onde está meu estúdio, e eu fico aqui dentro do meu estúdio com meus pacientes. Então, e aí me deu mais, assim, vamos dizer assim, confiança para ir levando para mais pessoas e atender mais pessoas. E o que é mais interessante é que aqui a gente, putz, já tratei de tudo aqui, né? Assim, não sei se tudo, mas boa parte das coisas que a gente vê aí, né? De problemas, e também dando alguns tipos de toque, posso dizer assim, não digo aulas, mas consultoria para alguns terapeutas também, né? Porque eles têm curiosidade em saber qual música, né, que toca para os pacientes, qual a ideia do I Ching, né? Porque o I Ching é a base da medicina chinesa, né? Então, como que a gente pode usar isso? Até o Feng Shui usa o I Ching, né, o Bagua, né, para saber, né, o que colocar e o que tirar dos ambientes para deixar mais equilibrado, vamos dizer assim. Então você pode utilizar também as frequências para equilibrar ambientes, né? E enfim, então é isso. A gente hoje, por exemplo, a Rosana aí que apareceu, né? A Rosana, ela é criadora e bióloga, né? Ela é criadora de um peixe chamado Kingyo, que são os peixes dourados, né? E ela um dia falou para mim, Tocha, olha, eu vou ter que fazer eutanásia num peixe porque tá com uma doença X, e eu também tenho aqui um lago e eu tenho os químbios, então eu sei do que ela sabia do que ela estava falando, e realmente, enfim, não tem, até então não tinha cura. E aí eu não sei o que deu na minha cabeça, ela relatando isso, eu falei, Rosana, me dá mais um dia, já que você, né, vai ter que sacrificar o peixe, me dá mais um dia, e aí eu criei frequências e ela colocou essas frequências no Kindle ali. Eu pedi para que colasse os fones de ouvido no vidro do aquário, né? Porque na água, principalmente na água, né? A frequência sonora, ela consegue, vamos dizer assim, ter uma maior movimentação, porque as moléculas estão mais juntinhas, né? Isso é uma parte da física, hein? Então, e ela me deu um relato depois que o peixe sobreviveu, o peixe começou a melhorar, e ela gravou um vídeo. Como ela é bióloga, ela até gravou um vídeo falando de partes mais científicas da coisa. E no vídeo mostra o peixe soltando os tumores pela pele. Ele estava soltando. Maravilha! E então é um dos relatos que eu passo nas palestras, e depois de um tempo ela me ligou, Tocha, eu tô com dor de cálculo renal. Aí era com a própria Rosana. Eu falei, peraí, Rosana. Aí eu criei uma frequência, né, rapidinho, e eu pedi que ela colocasse os fones de ouvido aonde ela estava sentindo dor, ou seja, não era para ela ouvir, mas sim colocar ali na região que ela estava sentindo as dores, né? E assim ela fez, e ela gravou um relato tal, que ela expeliu uma pedrinha do rim lá de 2 milímetros, e sendo que, putz, se não me engano, para 1 milímetro, alguma coisa assim, os médicos já iam operar. E essa pedrinha saiu, e ela até mostra no vídeo ali com uma régua medindo ali a pedrinha, e enfim, ela até gravou um vídeo, tá lá no Instagram da gente, lá tá o relato, sempre passo nas palestras. Então tem muita coisa desse tipo aí, né, Chaves? Nossa Senhora. 2 milímetros é mais ou menos da grossura de um grão de arroz, pô. Pois é, e ela é muito, a pedrinha tava muito pontiaguda. Não, e a pedrinha era pontiaguda ainda, então tava, nossa, ela tava sofrendo, né? Enfim. Nossa, deve ter saído rasgando, cara. Foi. Então, por isso que ela até mandou mensagem e tal. Realmente, a Rosana é uma das que provou aí das frequências do bem, e que bom que a gente conseguiu ajudá-la, né? Então é isso. Nossa, que maravilha, sensacional, cara. Não. Agora que eu entendi aqui, aquário de Kingios. Né? Isso. Eu não sabia que Kingios era um peixe. Não, é um peixe dourado japonês e tal, né? Uhum. É isso aí. Legal, cara.
Não, tem muita coisa. A Aline está falando que Toshi me inspirou a reencontrar o caminho e descortinar um leque de possibilidades. Uau, show! Cíntia Yuka, nossa, minha mãe amava o Richard Clayderman. Show. Aline, estou precisando de música boa e boas vibrações. Show. Mindcatcher, marketing digital. Toshi passou pela autocura para virar um curador. Olha como é a vida, incrível, verdade. Puxa, que legal, valeu. O Valentim está dizendo que adora o Jean-Michel Jarre. Ó, ele teve realmente o Jean-Michel Jarre foi o Valentim, ele comenta aqui que ele foi um visionário, cara, fez música. Com certeza. Isso mesmo. A Aline está dizendo que Toshi tem algum álbum já produzido e sendo comercializado? Eu sou a Aline Alves, agora que vi que o YouTube mudou meu nome. Então vamos lá. Para esse ano, a gente vai lançar para o Spotify. E também para esse ano a gente vai lançar o álbum aí dos trigramas do I Ching, né? Então vai ter uma música para cada trigrama e a gente vai disponibilizar para venda, e no Spotify vai ter algumas coisas lá também. Eu estou em débito aí com vocês que me pedem sempre, mas eu vou esse ano, nesse semestre ainda quero fazer. Tá? É isso. Que bacana. Bacana. Você tem uma lista já, então, de músicas? Você tem... Então o que acontece, né? Quando o paciente chega aqui, eu tenho uma música para cada trigrama, né? Porque logicamente eu não conheço o paciente da primeira vez, coisa e tal, então a gente coloca aqui, eu falo que eu tenho os teclados, tem um monte de equipamento aqui, mas o que o pessoal mais gosta aqui, Chaves, é a minha poltrona, tá? Porque a gente baixa a luz e aí eu reclino a poltrona, então hoje mesmo meu paciente estava roncando um pouquinho, então... É comum, é muito comum isso acontecer aqui, né? Ô, Marco, você lembra de alguma coisa? E aí eu tenho as músicas já, vamos dizer assim, produzidas a primeiro momento, né? E aí o que eu faço? Como o I Ching é base da medicina chinesa da acupuntura, por exemplo, então eu vejo os pontos de acupuntura e qual trigrama que fez surgir aquele ponto de acupuntura. Então eu faço algo pensando em algo regresso à história da medicina chinesa. Então eu chego lá na base e a partir do trigrama que eu descobri, que é referente àquele ponto, eu vejo qual nota que está naquele momento para aquele paciente, aí eu acabo tocando a música, né? Então eu tenho sim uma música para cada trigrama, e eu tenho, na verdade, uma outra música que numa música só, inclui os 8 trigramas, né, para harmonizar, eu uso como âncora, né, para o paciente relaxar e para o paciente voltar, porque tem paciente que eu falo, abre os olhos, e o paciente não abre. Eu falo, abre os olhos, não abre. Eu falo, abre, enfim. Então a gente tem que ancorar o paciente, né, vamos dizer assim. Então aí eu também tenho a disponibilidade aqui é como uma farmácia de manipulação, né, só que através de frequências. Então, quando há necessidade, eu ofereço uma música, né, a produção de uma música personalizada para aquele paciente com problema específico dele, né? Então já vou aproveitar aí, se eu estiver falando muito, você me fala, tá, Charles? Você me corta aí. Bora lá. Então, assim, lá nas palestras o pessoal fala, Toshi, qual é a frequência para o fígado? Qual a frequência para o coração? Eu sempre falo, depende do fígado e depende do coração. Depende de quem carrega o fígado, depende de quem carrega o coração. Então, eu tento, assim, não generalizar, né? Porque até você falou, né, Chaves, que você tem uma dor e não se compara à minha, né? Muitos pacientes, quando eu conto a minha história, quando meus pacientes querem saber, assim, sem problema algum, né? E o paciente fala, nossa, Toshi, eu tenho umas dores, mas não se compara à sua, mas não tem nem como comparar, porque eu sempre dou a seguinte analogia. Por muitas vezes, na analogia, tá? Às vezes uma pessoa cortou a pontinha do dedo. Ele vai sentir, vai fazer daquilo uma coisa muito mais dolorosa do que, de repente, toda a minha história de vida, porque é o ponto de vista que ele tem da dor dele. Então, a dor é incomparável, a dor é insubstituível, isso tem que ser respeitado, né? Então, quando o paciente chega aqui,
e precisa, então, por exemplo, alguém tem diabetes, ou hipertensão, ou depressão, ou ansiedade, que são as coisas mais comuns que a gente trata aqui, que também o que a gente vê por aí, né, infelizmente. Só que cada pessoa tem seu CPF, cada pessoa tem sua digital, então qual a história daquela pessoa que fez desenvolver aquele problema? Isso é único. Então, através das frequências do bem, a gente cria uma música, porque eu não crio uma frequência pura. Então, a gente cria uma música onde o paciente vai ouvir ali, dependendo do que for, ele pode ouvir correndo, pegando o seu trem, ou pode ouvir ali, dependendo do problema, ouvir ali no seu tempo de meditação, ou antes de dormir, etc. Né? Então a gente manda até a bula lá de como usar as frequências. Então, a gente tem essa variação, né? A gente tem as frequências prontas e a gente tem essa variação, a possibilidade de criar músicas personalizadas.